Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? O pessoal tá com frio, gente. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim: que Jesus aqueça seu coração. Pode falar. Que Jesus aqueça seu coração. Que Jesus aqueça o coração de vocês. É a melhor coisa para aquecer o frio. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Versículo muito conhecido por todos. Carta de Paulo aos Filipenses, uma carta de encorajamento, a qual foi escrita enquanto Paulo estava prisioneiro em Roma. Amém? Amém, misericórdia? Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala assim nesta noite: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, Pai, por esta noite. Te louvamos pela Tua palavra, Pai, pelos Teus ensinamentos. Te louvamos, ó Pai, pela honra, Pai, pela liberdade de estarmos com as portas abertas para poder Te cultuar, ó Pai, e render graças a Ti, Pai. Te louvamos. O Senhor nos perdoou de ontem, de hoje e nos perdoará amanhã. Ó Deus, que se desfaça o homem e se faça o Teu servo nesta noite para levar a Tua palavra aos Teus filhos. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos e ávidos a absorver a Tua palavra, Deus. Fale aos nossos corações. Assim nós Te consagramos as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, apesar de Paulo estar preso, ele encoraja os filipenses a buscar a generosidade, a buscar o que é bom, né? Paulo expressa essa gratidão e oportunamente ensina o verdadeiro contentamento, que é Cristo Jesus. Diante de todas as dificuldades que ele passava, que ele sofreu, ele podia falar: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, a força principal vem de Cristo. E nessa noite, meus amados, o tema desta noite, para essa palavra, é poder, processo e propósito. Queria me ater inicialmente ao versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos de nós já ouviram esse versículo? Seja falado, seja pregado, seja numa frase, no adesivo de carro, seja numa frase no para-choque do caminhão, ou até mesmo o jargão crentez. Cadê a irmã? O jargão crentez que usa muito essas frases. Mas eu queria e gosto de trabalhar muito nesses textos, porque às vezes banaliza-se tanto a palavra de Deus como se fosse um jargão ou algo que se joga ao vento. Mas essa palavra tem muito poder. Será que eu tudo posso naquele que me fortalece realmente? Será que eu posso tudo sem ter vivido ou passado pelo processo e não esteja vivendo o propósito de Deus na minha vida? Será que eu posso tudo nele que me fortalece? É o que nós vamos ver nessa noite. É o que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. É o que Deus nos chama nessa noite.
Assim como esse e muitos outros versículos são usados como mantra, né? Ou simplesmente uma frase solta de um evangeliquez pregado, ou uma frase dita por super crentes, sem observar o contexto e o potencial dessa frase, dessa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejamos que é uma condicional. Eu posso, mas dependo do único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Sem Ele não fecha a conta. Sem Ele não fecha a equação. O versículo não é uma promessa de poder ilimitado ou de realização de desejos, mas sim uma declaração de ajuda de Cristo para conosco. Em tudo que passarmos, Deus sempre estará conosco, se nós estivermos com Ele. Eu falo, amados, e repito, não adianta querermos viver, queremos desfrutar das benesses do Senhor se não queremos andar com Ele. A gente vai contra e vai de encontro ao que Deus nos prega, que Deus nos ensina. Viver com Deus é viver o propósito de Deus. E para viver esse propósito, nós temos que passar por todo o processo. E se a gente passa pelo processo, vive o propósito, a gente tem esse poder. A gente pode fazer uso desse poder. Mas como Deus nos fala nesta noite, nós somos capazes, com a força de Deus, de suportarmos qualquer situação. Notem o relato de Paulo nos versículos 11 e 12. Vamos ler novamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto sem ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Difícil, né? Processo difícil pelo que Paulo passou. Paulo estava preso. E como você preso, encarcerado, você revigora ou fortalece alguém? Só sendo servo de Deus, só se pregando a palavra de Deus, só vivendo o propósito de Deus, que temos essa condição. Até para quem recebe uma carta de quem está preso. Poxa, se ele está, a primeira visão que nós temos, se ele está nessa situação, como é que ele consegue me encorajar, me fortalecer? Mas olha que tremenda passagem que Paulo fala aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia da sua condição, mas ele não via o que estava ao seu redor. E assim como nós, meus amados cristãos, temos que ver o que está no mundo. A gente se guia, a gente é produto do meio, a gente vive nesse meio cada vez mais servil, cada vez mais mesquinho, cada vez mais sujo, cada vez mais fraco, cada vez mais espizinhador, principalmente para com quem é crente. Mas nós temos que passar pelo processo. E olha, meus amados, que quando a gente vê o futuro, quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente vê que o futuro não é bom. Então, cada dia que passa, nós temos que ser mais fustigados, mais triturados no processo para viver esse propósito que é a vida eterna com Cristo. E mais, nós temos que ser esperança para aqueles que vêm e chegam amanhã. As boas novas que nós conhecemos hoje, a salvação, o dom da vida, a graça imerecida, nós temos que passar adiante, pois é a nossa grande comissão, é a nossa obrigação. E como a gente faz isso, sendo cada vez mais triturado, mais massacrado, só vendo maldade, só vendo coisa ruim? Como é que a gente aflora o que é de melhor em nós?
Como é que a gente continua sendo boas pessoas, tementes a Deus, corretos, idôneos dos nossos negócios? Como? Diante de tanta... Como é que eu vou colocar? Tanta escassez de verdade. Jesus é verdade e a vida, é o caminho. Mas muitas das vezes nós não enxergamos Jesus nessa equação. Nós nos questionamos. Diante de tudo que a gente vê no dia a dia, diante de toda a maldade, às vezes a gente se pergunta, onde está Jesus? O que Jesus não está fazendo? Por que Jesus não fulmina essa pessoa que é tão ruim? Por que Jesus não tira e bota boas pessoas? Por que A, por que B, por que C? A gente se questiona. Nós somos seres humanos. Mas Deus nos fala nessa noite, tenham calma. Difícil é e será. Talvez vocês me perguntem, mas por que, pastor, é difícil? Por que eu sou crente e tenho que sofrer? Meus amados, Deus não quer que a gente sofra, não. Porém, o caminho da conquista é difícil. Não há vitória com sorriso. Quem é formado, quem não é, quem trabalha, que recebe seu salário do mês, a gente tem que trabalhar 30 dias para no final do mês recebermos o nosso salário para poder pagar nossas contas. Aí, nesse momento, a gente dá aquele sorriso. Aí, o meu não dura 10 minutos. Recebo e já sai. Mas é assim. A gente passa 30 dias sofrendo, trabalhando, às vezes reclamando. Ah, que trabalho pesado. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu estou cansado. Mas quando recebe o pagamento, o sorriso vem de fora a fora. É ou não é verdade? É a nossa realidade, mas é o que a gente vê como ser humano. É o que a gente vê como cristão que vive nesse mundo. Né? E assim Deus vai nos conduzindo dia após dia. A gente passa por todo aquele processo para viver o propósito de receber o pagamento, de conseguir pagar as contas, botar tudo em dia, né? Poder fazer o que deseja com o seu recurso. Não existe vitória sem batalha. Isso é claro. Tudo, para tudo. Mas pastor, só vem coisa ruim. Meus amados, como que a gente encara isso? Crente que não está acostumado com batalha, muda o nome, que não é crente. Batalha faz parte da vida. Guerra faz parte da vida do crente. Seja pelo que for, quando a gente sai na rua de manhã, já é motivo de batalha. Quando a gente entra no ônibus, quando a gente chega no trabalho, já é motivo de batalha. O levantar já é motivo de batalha. Ainda mais nesse frio. A vontade de dormir é dobrada, né? Então é isso, meus amados. É batalha, dia a dia. Não tem para onde correr. Mas nós vamos viver como? Eu costumo dizer que eu fico pasmo com muitos testemunhos, né? O cara chega na igreja, testemunha, não, eu matava, eu roubava, eu assassinava, não sei o quê, eu fazia isso, eu acontecia. Agora virei crente. Quando uma indisposição tremenda, quando você virou crente, é um motivo de maior alegria da tua vida. Você foi retirado do pecado e hoje tem a vida eterna. Ontem você estava morto, hoje você está vivo. E você fala isso com tristeza? Por quê, meus amados? Tem que falar com alegria. Crente tem que sorrir, sim. Tem que apanhar e tem que sorrir. Tem que sofrer e tem que sorrir. Mas pastor, que coisa maluca é essa? Meus amigos. Como é que eu vou amar quem não me ama? Só sorrindo. Se eu olhar para uma parede branca, perfeita,
e procurar defeito, eu vou achar. Então eu tenho que olhar para tudo e para toda situação com amor, para viver esse processo, para alcançar o propósito que é a vida eterna com Deus. Nada do que nós temos, nada do que nós estamos vestindo hoje, nós vamos levar para conosco. Vai ficar tudo aí. Mas nós nos agarramos com esse mundo de uma forma que nós vivemos como se não houvesse amanhã. E isso fosse a nossa realidade. E a gente quer ter poder, a gente quer fazer uso da palavra de Deus, a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer viver esse processo. Não quer se desfazer de nós mesmos para viver o que Cristo tem para a gente. Ah, pastor, mas eu vivo Cristo, eu vivo a igreja, eu sou boa pessoa. Meus amados, não é suficiente. Viver com Cristo é Ele enxergá-lo. Não é o que eu enxergo. Eu vejo estereótipo, eu vejo a pessoa. Como eu falava com um amigo ali, Deus vê o que está aqui dentro e o que está aqui dentro. E isso eu não consigo esconder dele, por mais que eu queira. Posso tentar, mas é em vão. Porque o que eu vou falar, ele já sabe. O que eu vou pensar, ele já sabe. Como eu vou me portar, ele já sabe. Então vivam a plenitude do propósito de Deus nas suas vidas. Vivam esse Cristo como se não houvesse amanhã. Façam uso desse poder que Ele nos dá, dessa capacidade. O processo é duro, é difícil, sim. Mas a mesma palavra que diz que tudo posso naquele que me fortalece, diz que nós seremos vencedores. E é assim que nós temos que nos manter altivos, sorridentes, diante de qualquer situação. O propósito é a vitória. E para chegar a ela, nós temos que passar pela batalha, que é o processo, a cada dia que a gente vive. E os dois caminham juntos, processo e propósito, né? O processo é a base do propósito. Você está passando para você chegar naquilo. É como eu estudo, faço medicina. Qual é meu intuito? É me formar daqui a 6 anos. Médico. Mas eu tenho que passar pelo processo. Falava com a irmã Miriam hoje. Ontem eu estudei o dia todo. Li a mesma página, eu acho que 30 vezes e não conseguia aprender. Era o processo. Naquele momento nada entrava na minha cabeça. Mas eu tinha que passar por aquilo. Hoje eu já li diferente. Outra técnica. Conversei com a irmã. Os olhares e a mente expandem. As ideias expandem. E Deus vai aprimorando a cada dia a nossa visão. E como crentes, principalmente toda vez e a cada dia, nós temos aquela ferida. Se a gente vê uma pessoa fraca, por que a gente não vai lá fortalecê-la? Se a gente vê uma pessoa que faz o mal, que pisa nas pessoas, por que a gente não ora para que aquela pessoa conheça a verdadeira justiça de Deus? O verdadeiro amor de Deus. É muito fácil imputar a responsabilidade a Deus, quando a responsabilidade está em mim mesmo, está em nós, para fazermos a diferença. Nós somos mensageiros, somos filhos do Pai, e Ele está dando nessa noite, assim como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Que vocês serão fortalecidos em Cristo. Perfeito, único, inigualável, nem mais ninguém não. Não é com a força do seu braço, não é com a força do seu intelecto, não é com a força da tua vontade, é com a força de Cristo que vai em vocês. Então nós temos por obrigação, ao invés de perguntar onde o Senhor está, Deus, que não faz, eu tenho que fazer, nós temos que fazer. A igreja está entendendo o que Deus está falando para nós nessa noite? Que a gente não deve culpar os outros, a gente tem que fazer o que precisa ser feito.
Ah, mas eu não tenho capacidade. Meus amados, se você não tem capacidade de entrar no seu quarto, botar seu joelho no chão e orar, faça-me um favor. Isso qualquer um pode. Aproveita que está frio, que nem luz gasta. Apaga a luz, não precisa nem ligar o ar-condicionado e se ajoelha. Pronto. A gente vai estar fazendo um bem tranquilo. A gente vai estar movendo céus e terra em favor do que a gente quiser. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estou mentindo, pastor Cláudio? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o poder que está em cada um de vocês. É simples, é fácil, é perene. Só precisamos enxergar. Todo domingo a gente se reúne aqui pela manhã, de 8 a 8h30 orando, né? E as coisas acontecem através daquele grupo de oração. As orações que aquele grupo ali faz. Eu sei porque eu desfruto delas. Às vezes eu chego no final, pego ali o final da oração, mas as coisas acontecem. Deus opera e opera grandemente. E às vezes a gente não dá valor a coisas simples, meus amados. A gente quer ter o poder, a gente quer fazer, quer acontecer. E bota a responsabilidade a Deus e Ele está aqui. Estou aqui para você. E você está pedindo mais o quê? Enxergue ao Senhor. Olhe para Deus como Ele deve ser olhado. Não como um mordomo das nossas vontades. Que hoje em dia, desde que essa teoria, enfim, neopentecostal, essa teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, avançou, que faz de Deus nosso mordomo, quando não é. Nós somos servos dele, não ele é nosso. Por amor de nós, ele... E as coisas acontecem quando nós pedimos. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus também é fiel. Se pedires o nome do meu filho, eu atenderei. Mas será que você está pronto para ser atendido? Se você não vive o processo de Deus, se você não vive o propósito, como é que você quer desfrutar de poder? Não há como. Volto a falar, a conta não fecha. 2 e 2 dá 3, não dá 4. Está entendendo, igreja? É o que nós temos que buscar, esse Senhor, esse Deus. Onde há crescimento exponencial da maldade, era para ter, assim como, melhor dizendo, a maldade cresce abruptamente, o número de igrejas e o número de cristãos cresce exponencialmente também. Era para a gente viver uma bonança. Mas isso não tem acontecido. Por que isso não tem acontecido? Porque hoje em dia, meus amados, os crentes estão assim, ó, olhando para o próprio umbigo. Eu e mais eu. Eu e mais eu. E os outros? E o Senhor que te salvou? É teu mordomo? É teu capacho para você fazer dele o que bem entende? Para pedir. Não que a gente faça alguma coisa vai acrescentar nada na nossa salvação, não. Mas é a reverência, é o respeito ao Deus que nós servimos. É o propósito que nós servimos a Deus. Volto a falar. Se a gente quer viver vida eterna com Deus no céu, louvando para toda a eternidade, eu preciso aprender a fazer isso aqui na terra. Senão eu vou chegar lá um mau profissional, né? Se eu não servir a Deus aqui na terra, como é que eu vou servir a Deus no céu? Vou ser reprovado no estágio, né? Não tem como. Entendeu? Mas é assim que nós temos que nos portar, servindo a Deus e buscando servir a Deus cada dia mais e melhor. Não que seremos perfeitos, mas o processo vai fazer com que a gente aperfeiçoe
a nossa vida, a nossa intimidade com Cristo. Assim como Paulo falou aqui, aprendi a viver em todas e qualquer situação. Assim é o crente. Assim somos nós, que devemos aprender a viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, e glorificando ao Senhor, entendendo que para crente, batalha é vitória, deserto é lugar de se encontrar. Essa é a vivência do crente, sem ter medo disso, vivendo plenamente essa certeza. Hoje nós estamos interrompendo o processo, queremos usufruir do propósito e desfrutar do poder, como se fosse nosso e fôssemos merecedores de tudo. Tudo que possuímos e que temos vem da graça imerecida de Deus. Vivemos como se Deus fosse um mordomo, e a Ele damos ordens para satisfazer os nossos desejos, solucionar os nossos problemas e nossas mazelas. Mas claro que Deus quer nos abençoar e cuidar de nós, como o Pai amoroso. Mas, porém, é segundo a vontade dEle, e não nossa. É soberana e é perfeita. É o que o Paulo nos ensina nessa carta. Tudo que Paulo passou o levou a aprender, o levou a crescer, o levou a entender que tudo que ele tinha passado não era nada frente ao que Deus tinha separado para ele. Olha que a vida de Paulo foi complicada. Acho que se a gente passasse por 1/3 do que Paulo passou, a gente não aguentaria. Mas graças a Deus, Deus teve tanta misericórdia que enviou Jesus Cristo para amenizar a nossa situação e com Ele levar os nossos pecados. Queremos escutar boas pregações, bênçãos sem medidas, palavras proféticas, mas não queremos suportar o processo para desfrutar disso. Não estou dizendo que a gente tem que apanhar o tempo todo, não. Estou dizendo que a gente tem que sofrer, não. Perecer, não. Mas entender como esse processo é gratificante para a gente. E não ter medo de passar pelo processo. Eu escutava essa semana um amigo, conversando com ele. Ele falava, mas irmão, você vai entrar na brecha dessa pessoa? Eu falei, amado, eu como pastor, se eu não estiver pronto para entrar na brecha de ninguém, eu desisto. Já penduro as minhas chuteiras ali. Minha ata de concílio eu rasgo. Acabou. Tem que estar pronto, sim. Porque assim como eu entro na brecha de outras pessoas, tem pessoas que entram junto comigo na minha brecha para me fortalecer. E assim, um para com o outro. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fale para ela, Jesus te ama. Fale de novo, Jesus te ama. Tenham essa certeza. Tenham essa certeza. Porque Ele ama. E é Ele quem opera isso tudo. É Ele quem move isso tudo. É Ele que deu esse sopro de vida no nariz de cada um de vocês nesta manhã. É Ele que vai fazê-los deitar na sua cama nesta noite. É Ele que vai despertá-los amanhã pela manhã, para continuar mais uma semana, para que nós tenhamos mais uma semana para honrar e glorificar esse Deus, para que essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, seja uma realidade na nossa vida, não a mera palavra dita aos quatro ventos, ou os quatro campos, que seja uma verdade nas nossas vidas, que vocês possam dizer, eu posso tudo, porque Cristo me fortalece.
porque Ele me ajudou a passar por todo o processo. É só vocês olharem para trás. Como eu falei, no momento que vocês se converteram até hoje, teve uma mudança muito grande. Então, crente, pare, olha para a sua vida e vê o quanto você melhorou. Vê o quanto você mudou. Vê quantas coisas você deixou para trás. Quantas pessoas se afastaram de você que não prestavam. Quanta mudança de vida. Quantas coisas eu deixei de falar. Quantas pessoas eu deixei de sofrer. Quanta alegria eu tive. Tenho certeza que foi muito mais alegria. Sofrimento houve, mas houve muito mais alegria. A alegria de quando você está na batalha, quando você está para baixo, quando você está mal. Chega 3 irmãos. Posso orar por você? Pronto, já muda tudo. O peso já se leva. O fardo some, né? A tristeza vai embora. Porque tem 3 pessoas, tem 3 irmãos que Deus me deu, que fazem a diferença em minha vida. E assim é na sua vida. Quem no grupo de WhatsApp não pede oração ali no grupo da igreja, que automaticamente alguém se prontifica. É assim que é a mudança, é assim que Deus age, é assim que eu posso tudo nele que me fortalece. É dessa forma, meus amigos. Esse poder está na mão de vocês. Vamos viver esse processo continuamente para desfrutar do propósito. O propósito é a obra de Deus, é fazer a obra de Deus. E a terceira igreja batista em Foz do Iguaçu é expert nesse propósito. Não tem evento nessa igreja que não esteja cheia. Não tem evento nessa igreja que esteja todo mundo comprometido. Eu sou testemunha disso. Está sempre todo mundo junto, sempre todo mundo alegre. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar o que for. Esse templo sempre esteve cheio, pronto a pregar a palavra de Deus, pronto a pregar o Evangelho de Cristo. E é assim que Deus está nos preparando. É assim que Deus está falando para a gente nesta noite. É assim que Deus está nos doutrinando. É assim que Deus nos quer. Entenda que tudo é difícil. E quando é difícil, quando está difícil, é porque nós estamos no caminho certo. Pode ver. Pode ver. Quem já não caminhou, ou subiu um monte, ou subiu... O exemplo de subir um monte. Normalmente subir um monte é algo árduo, não é? Algo pesado, sobe-se, caminha. Mas quando você chega no pico, você tem uma visão total da cidade. É uma vista maravilhosa, seja de qualquer lugar que você esteja. Seja aqui em Foz do Iguaçu, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar. Quando você está acima do monte, que você consegue enxergar toda a cidade ou todo o local que você está, a vista é maravilhosa. Mas você tem que subir para poder desfrutar dessa vista. Assim como uma ostra, para produzir a melhor pérola, a mais preciosa, a areia tem que entrar dentro da ostra e ali fustigar, machucar a ostra para ela gerar a pérola. E quanto mais areia incomoda, melhor e mais bela é essa pérola. Assim como o ouro a gente vê puro, mas quanto mais você aquece o ouro, você vê impureza desprendendo sobre ele. A cada temperatura você tira uma partícula de impureza, e assim você vai filtrando o ouro. E assim somos nós crentes. Quanto mais se aperta, quanto mais espreme, melhor fica. Mas pastor, eu tenho que tomar pancada mesmo? Tem que tomar pancada. E sorrir? E sorrir. Sem medo, porque Jesus fez sem medo. Vamos só conjecturar se Jesus no Getsemane falar, não, eu não vou não. Pai, pela essa turma que o senhor está me dando aí, eu não vou entregar minha vida não. Imagina,
se ele fizesse isso. Mas ele não fez. Ele se entregou puro, sem pecado, por cada um de nós. E é assim que nós temos que fazer esse propósito da vontade de Deus ser pregado a toda criatura. Apanhar, sofrer, às vezes ser xingado ou desacreditado, mas continuar pregando a palavra de Deus. O amor se esfriará, mas a gente não pode esfriar. Jamais. Temos que continuar. Temos que amar. Temos que sorrir a cada dia mais. E suportar esse processo só com Cristo em nossas vidas. O processo é a base do propósito. Não há como vivê-lo sem suportar o processo. Paulo passou por tudo isso e vivia contente em qualquer situação. Assim somos nós, meus amados. O processo pode ser árduo, doloroso, difícil, mas com Cristo suportamos. E assim, nesta noite, que Deus nos fala para tomarmos posse do poder que Ele tem para a gente. Que vivamos o processo na plenitude, sem medo, porque pode ser difícil, mas com Deus sustentando, vai passar. O propósito, viver o propósito é sempre melhor. Será sempre mais gratificante. O sorriso tá. A própria palavra de Deus já diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O processo pode estar te apertando, mas o propósito virá. E com ele, o poder de Deus está junto. Meus amados, suporte o processo. Viva o propósito. E desfrute do poder de Deus, pois é Ele quem te fortalece. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite de domingo, que tenhamos uma semana abençoada, que possamos viver e tomar posse desta palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que não seja um jargão na sua vida, que seja a certeza da fidelidade de Cristo para com vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado pela Tua palavra, Deus. Que possamos, ó Pai, ser mais do que vencedores, pois o Senhor está em nós. Pai, habita em cada vida, em cada pessoa aqui presente, Deus. Dá-nos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, Deus. Nos fortalece para resistir ao dia mal, Pai. Ó Senhor, que tudo possamos, pois o Senhor nos fortalece. O Senhor falou e testificou nesta noite. O Senhor nos deu posse deste poder, de podermos tudo com o Senhor, Deus. Que o Senhor se faça presente a cada instante das nossas vidas. Na nossa vida, na de nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, de toda a nossa família, Senhor. Da Terceira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, Senhor. Que sejamos capazes e audazes de viver o Teu propósito na plenitude, Senhor. Assim nós te oramos, Pai, e te agradecemos pela Tua palavra nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.